Um, I hadn't. It started with me and my. Essa é a experiência de quase morte, de uma norte-americana dos Estados Unidos da América, chamada Rosa. Ela tinha uma vida desregrada, e não acreditava em nada vinculado à espiritualidade. Após ter essa experiência traumática no inferno, ela se tornou uma cristã fervorosa, e interpretou que o ser de luz era Jesus, e as entidades negativas eram demônios. Devemos respeitar todas as religiões e crenças. Meu nome é Rosa e minha experiência de quase morte foi bastante longa. Tudo começou com minha falta de conhecimento sobre certas substâncias químicas. Eu tive uma infância bastante difícil, então sempre senti grandes dores emocionais. Confesso que frequentemente ingeria algo para aliviar meu sofrimento, que infelizmente era constante. Me envolvi em uma briga feia com meu namorado por um motivo insignificante e senti uma aflição insuportável. Fiquei muito nervosa. Tinha 23 anos de idade na época e hoje tenho 45 anos. Convidei uma amiga para vir à minha casa e ela trouxe o namorado, e eu estava com outra amiga, então éramos 4 pessoas no total. Meus pais tinham viajado, e nós fomos comprar bebidas. Meus amigos trouxeram comprimidos de drogas ilícitas. Mas cada comprimido tinha uma grande dosagem super concentrada e deveria ser dividida em várias partes para não ter risco de gerar a morte. E eu não sabia disso e engoli a pastilha inteira. Eu nunca tinha experimentado esse tipo de droga, e perguntei à minha amiga, mas ela disse que era uma droga muito fraca e que poucas pessoas tinham morrido por ingerir a substância. Falou que quando alguém morria, era por ter bebido bastante álcool junto com uma dose alta do comprimido, gerando desidratação e a concentração elevada na corrente sanguínea. Claro que ela não sabia de nada sobre os riscos, e estava falando uma grande bobagem. Eu estudei depois e soube que quando se ingere essa droga, o primeiro comprimido fica com parte da dosagem oculta, sendo digerida lentamente pelo organismo, e quando se toma a segunda dose para gerar mais efeito, então se gera overdose, que é uma sobrecarga que geralmente é fatal. Então, minha amiga Mary me orientou a somente tomar a segunda dose 1 hora após a primeira dose. Eu tomei o segundo comprimido, e a quantidade que tomei poderia ter gerado a morte de 9 pessoas. Ela não conhecia a realidade da droga, e falava como se tivesse controle da situação. Fomos comprar mais álcool, e quando chegamos à loja de bebidas, percebi que algo estava estranho em meu organismo. Meus olhos se movimentavam involuntariamente de um lado para outro de forma descontrolada, e Mary disse que era normal. Disse para eu ficar tranquila e colocar os óculos de sol para disfarçar. Voltamos e estávamos perto de casa. A digestão da medicação estava se completando e eu me sentia cada vez pior. Eu senti muita sede, porque a substância química atacou meu fígado. Paramos para que eu pudesse beber água de torneira em uma casa. Bebi muita água, mas a vontade de me hidratar continuava porque meu fígado estava inflamado, e queimando muito. Ao chegar em minha casa, deitei na cama em posição fetal. Eu estava caminhando para a morte, com meu sistema orgânico entrando em colapso. Senti meus órgãos internos parando de funcionar, estavam se paralisando pouco a pouco, perdendo a capacidade inata de se expandir e se contrair. Entrei em colapso orgânico, e percebi que tudo estava escuro, não via mais nada, tudo ficou negro. Senti meu espírito deixando meu organismo, e flutuei até o teto, e fiquei olhando o meu corpo deitado na cama em posição fetal. Mas eu não reconheci a estrutura física como sendo minha. Não achei que tinha morrido, e não me identifiquei com meu organismo. Vi Mary entrando no quarto e sentando ao meu lado. Eu escutei exatamente o que minha amiga estava pensando. Ela não falou muito, mas estava tendo vários pensamentos, e eu captava toda a movimentação psíquica dela. Eu olhei para meu corpo, e ele estava ficando escuro porque os órgãos estavam morrendo, e a circulação estava ficando lenta. O coração e os pulmões estavam se paralisando gradualmente, e o corpo estava sem irrigação sanguínea, e sem oxigênio. O coração diminuiu os batimentos e os pulmões perderam a capacidade de receber oxigênio, então meus dedos da mão e do pé estavam ficando escuros. As juntas de minha mão estavam negras. Os pensamentos da minha amiga diziam para ela buscar outro produto no carro para talvez conseguir reverter a situação, mas ela não tinha certeza se ajudaria realmente, ou prejudicaria.
Ela decidiu ir buscar o produto, então me senti passando pelo teto e pelo telhado da casa, e vi várias casas lá do alto. Vi um homem passando na rua, e comecei a subir com extrema velocidade, e vi o bairro ficar pequeno com os telhados pequenos. Subi olhando para o bairro lá embaixo, eu não estava olhando para o céu. Naquele momento tive receio suave de não saber como retornar. Em nenhum momento pensei que eu havia morrido, e não cogitei essa possibilidade. Estava em um estado de indiferença a tudo, indiferente ao mundo material. Simplesmente eu estava tão calma e serena, que não seria atrativo pensar em qualquer coisa de minha antiga vida física. Não me interessava a maioria das minhas antigas preocupações, pois a minha parte humana tinha ficado no corpo físico. Só pensei cautelosamente em não conseguir ou não saber como voltar, então instantaneamente, desci como um relâmpago e estava no jardim na frente de minha garagem. Fui abrir a porta para entrar, mas minha mão não pegava a maçaneta da porta. Parecia que a porta tinha perdido a materialidade e era feita de ar, então percebi que podia atravessar a porta, e passei para a sala. Eu não me surpreendi porque estava vivendo em um estado de indiferença diante de várias situações incríveis. Meus amigos ficaram dentro do quarto, e estavam assustados olhando para meu corpo. Minha estrutura física estava ainda mais escura. Minha amiga não sabia o que fazer, porque tinha medo de chamar a ambulância, e como poderia explicar que a causa da situação era a compra e uso de drogas ilícitas. Eu olhei bem para minha amiga, e vi a alma dela sobre sua estrutura física. E não estava bem encaixada em si mesmo. Vi o rosto espiritual dela feito de luz prateada, e havia um fio de prata na testa que mantinha a ligação entre o corpo e a alma. E depois soube que isso se chamava linha da vida ou fio de prata, e inclusive existe esse conhecimento na Bíblia. Eu estava muito serena, e apenas senti uma alegria e deslumbramento fantástico ao ver a alma de minha amiga liberando uma luz prateada. Eu olhei para o meu lado, e tinha uma dimensão paralela dentro do quarto com um lindo gramado verde crescendo em minha direção. E começou a me empurrar para trás até eu chegar na sala. Eu não conseguia penetrar e entrar no vale espiritual. Tentei, mas não era possível. E ao chegar na sala, eu não me senti bem. Tinha alguma coisa desagradável próxima a mim. Olhei para o lado, e na sala estava o Steve, que era o namorado de minha amiga, sentado na mesa, e eu conseguia sentir as emoções e pensamentos cruéis dele. Ele estava se divertindo e sentindo prazer pelo fato de eu estar naquela situação, e perto dele haviam 3 gárgulas. Na verdade, não eram típicos gárgulas, mas é a melhor forma de descrever e se aproximar da aparência deles. Possuíam rostos largos, uma mandíbula grande e dentes, pontiagudos e afiados. Um deles parecia um tipo de demônio luxurioso. Eram criaturas repugnantes e nojentas. Eu escutei um barulho, e quando olhei, vi em minha direção um ser gigante e profundamente maligno que, ao pisar, fazia um barulho estrondoso. Eu vi que a Bíblia fala que o céu vem ao nosso encontro, mas eu percebi que o inferno também pode nos buscar na nossa morte. Vi um buraco negro no chão, e fiquei aterrorizada. Eu tentei pedir ajuda ao namorado de minha amiga, que estava na sala, mas ele não me via, e estava feliz com minha miséria. Eu não sabia que estava morta e tentei pedir ajuda, e perguntei o que era aquilo. Ele não respondia e não olhava para mim, então comecei a gritar bem alto. Eu perguntei o que era aquele buraco no chão. E eu me encostei próxima à parede, e escutei uma voz dizendo para me afastar daquela cavidade. Olhei para dentro da fenda e ela ia para uma outra dimensão. Senti um cheiro de carne podre em um clima abafado e quente, difícil de respirar. Era como se milhões de pessoas estivessem apodrecendo e queimando por milhares de anos, e o odor estivesse saindo pelo orifício na sala. Minha alma percebeu que haviam pessoas lá embaixo e eu senti que elas estavam ali por um longo tempo. Meu espírito pressentiu isso, e existia um demônio subjugando aquelas pessoas. Fui sugada para dentro da abertura e me senti caindo de costas e olhando para cima, vi a luz ficando para trás. Eu senti um grande terror ao pensar que estava deixando meu corpo, e as referências de minha vida humana para trás, e que estava descendo impotentemente muito rápido para um lugar terrível. Senti que qualquer tipo de paz e esperança estavam ficando para trás,
Pressenti que a situação era muito grave e não haveria nenhuma misericórdia ali. Percebi que meu corpo e meu mundo físico eram minhas âncoras de segurança e amparo. Notei que a existência de um mundo físico é algo relativo, porque não existia mais para mim, eu não tinha mais vínculo com nada que pertencesse ao mundo físico. O corpo físico e o mundo material só são reais para quem está vinculado a eles, e eu não tinha mais nenhum contato ou conexão com a dimensão terrestre. Me senti espancada e rasgada dentro daquela energia maligna. Senti essas energias furiosas me atacando por dentro e por fora, e rasgavam principalmente meu rosto. Eram como vibrações negativas penetrando meu corpo espiritual com uma brutalidade extrema. Senti meu braço sendo mordido. Eu não sei como descrever, mas era algo como uma poeira afiada me rasgando. Percebi que havia algo tóxico e maligno se infiltrando de forma corrosiva em meu corpo. Estava em profundo tormento e aflição, queimando como se houvesse ácido injetado em meu organismo. Eu nunca tinha experimentado tanta dor, infelicidade e desesperança. Não há limites para a dor e o medo no inferno. Quando você acha que o sofrimento chegou no limite extremo, ela só aumenta cada vez mais, e não tem limites porque seu corpo espiritual não tem as barreiras do corpo físico. Um corpo feito de carne desmaia após chegar no limite da degradação, mas o espírito não desfalece nem morre. Simplesmente ele suporta as agonias mais absurdas e continua vivo e imortal. Eu consegui desacelerar a queda colocando as mãos na parede do túnel, diminui a velocidade até ver uma abertura lateral na parede da passagem, e me agarrei ao que pareciam ser raízes e entrei na abertura. Tinha uma porta de ferro gigante e ao abrir, vi um tipo de monstro com olhos esbugalhados e ele era muito grande. Atrás deste ser havia uma falange de demônios amontoados uns sobre os outros. Havia um grande número de entidades malignas, então corri para outra porta e estava absolutamente aterrorizada. Saía uma energia deles e me penetrava com grande fúria. Cada vez mais, as coisas ficavam piores, e eu nunca tive tanto medo em toda a minha vida. Esses seres são os inimigos de nossas almas. A única intenção era gerar miséria espiritual. Não tinham misericórdia, não tinham bondade nenhuma. Tentei abrir outra porta, mas não consegui. Havia uma névoa cinzenta sem brilho e eu tinha grande dificuldade de enxergar. Tive medo que os demônios me capturassem e então comecei a retornar para a abertura do túnel, mas o ser me agarrou e me derrubou no chão, ficando em cima de mim. Eu não sabia o que ia acontecer, e ele colocou seu corpo cinza sobre o meu, me imobilizando. Em certo momento, ele foi embora, e eu estava muito desesperada, e pulei dentro do túnel para fugir dos demônios. Comecei a cair muito rápido, e senti uma queimadura profundamente corrosiva. Era como se ácido fervendo fosse jogado sobre mim, e sentia um fogo me queimar. Essa dor aumentou sem misericórdia e o tormento também. Um corpo humano não suportaria algo tão brutal. Então, veio algo semelhante a uma rajada de vento ou uma tempestade, e jogou larvas sobre minha alma, e eles andavam dentro de meu corpo espiritual, gerando uma tremenda agonia. Entravam por minha boca, ouvidos, e órgãos genitais, eram repugnantes, senti o cheiro de podridão e de carne queimada. Experimentava tudo isso ao mesmo tempo, eu me senti como se tivesse me tornado parte do mal que existe no inferno. Toda a vibração maligna penetrou toda a minha estrutura espiritual, e passei a vibrar igual àquela dimensão maligna. Senti que eu não era mais humana. Em nossa vida humana podemos sentir muitas vezes um sentimento de paz, tranquilidade e conforto porque isso é um vínculo com Deus. Mas no inferno não existe nada positivo, tudo é maligno e podre. No inferno não existe nenhuma conexão com Deus. É um tormento mental, ocorre uma tortura espiritual sem fim. Todos os vínculos que eu tinha com Deus estavam sendo atacados e destruídos. A minha alma começou a ficar totalmente podre, me sentia derretendo e indo cada vez mais fundo dentro daquela estrutura. Havia uma caverna com fogo ao redor dela. E quando tentei tatear para subir, ela se fechou sobre minha cabeça quase por completo, e olhei para fora daquela cavidade, e vi portões. Eu vi uma abertura à minha direita, e vi uma espécie de luz bem ao longe. Observei uma brecha, e escorreguei por ela, vi uma criatura e tentei me esconder.
Meus pensamentos desesperados saíam como uma voz gritando, e ecoava em toda a cavidade. Eu tentei me esconder porque algo terrível tentava me encontrar, mas quando eu pensei, o pensamento saiu como uma voz porque você não usa a boca no mundo espiritual, você fala com a mente. E não se tem mais livre-arbítrio, uma vez que se está no inferno, não tinha mais controle de nada e os fenômenos aconteciam sobre mim, com a intenção de gerar minha miséria. O tempo de ter boas ações tinha ficado na terra, agora tinha chegado a hora de pagar as dívidas pelas ações negativas. Eu senti a eternidade para sempre, a criatura captou meus pensamentos e correu para me pegar. Ela me perguntou de forma sarcástica se eu achava que conseguiria escapar dela. Tinha muita escuridão e haviam vários portões de ferro gigantes. Eu tentei passar pela criatura em direção aos portões, mas as paredes pareciam se movimentar, e algo semelhante a raízes ou braços me seguraram, e jogaram para cima. Eu subi e caí de cara nos pés do demônio. Eu vi meu reflexo nele e minha alma estava bem diferente daquilo que eu era na terra. Eu era como um bronze sem brilho, e não tinha cabelos, era um aspecto queimado, derretido e putrefeito. O demônio disse que eu não podia escapar, e ele era meu dono. Fui atraída como um imã, tendo de seguir ele em direção às celas, e estávamos andando no meio daquela imundície com paredes de pedras. Era como uma área rochosa com esgoto, ele me colocou na cela em total escuridão. Tive o pressentimento que tinham milhões de pessoas em milhões de celas, a escuridão era algo vivo e satânico, o demônio disse que voltaria. Eu estava apavorada além de qualquer capacidade humana de sentir medo, tentei abrir a porta, mas não consegui, então tinha uma fenda perto da porta, e caí por ela, para dentro de um poço de águas negras. Tudo era muito escuro e aterrorizante, eu sentia a eternidade, e percebia que ficaria ali para sempre. Sabia que meus familiares nunca saberiam onde eu estava, e isso era muito desolador. Eles não podiam me ajudar, pois eu estava em uma outra dimensão. No inferno, o corpo espiritual estava perdido e esmagado, em um mundo macabro que me dominava e massacrava, não havia esperanças, não havia misericórdia. Aquele lugar era vivo de maldade, e eu tinha sido engolida por aquela dimensão, e estava sendo mastigada e me tornando uma parte legítima do inferno. Eu comecei a gritar para Deus me ajudar, e eu escutava vozes malignas rindo e zombando, se alimentando da minha miséria. Então, após algum tempo, eu escutei uma voz suave dizendo que ainda não era minha hora. Aquela escuridão viva e maligna estava penetrando minha alma. Escutei uma voz gentil se aproximando, e dizendo que estava ali para me salvar. Ele estendeu a mão, e me tirou da lama escura onde eu estava afundada, e todo o lugar se iluminou. Não havia mais escuridão, e por isso que se diz na Bíblia, que da escuridão se fez luz. Eu vivi isso. Hoje eu sou cristã e interpreto que foi Jesus que me salvou e me ressuscitou da morte espiritual. Eu estava morta pela eternidade para o amor de Deus, senti um oceano de amor sendo derramado sobre mim. Hoje eu tenho estresse pós-traumático, por ter vivido essa experiência infernal. Eu tenho memórias rápidas e frequentes da experiência, e não suporto lugares escuros, nem o cheiro de podridão do esgoto da rua ou odor de coisa queimada. Algumas vezes, entro em pânico, e isso prejudicou totalmente a minha vida, e minha saúde mental. Hoje eu penso bastante em tentar sempre fazer o bem, e ser boa. Ao mesmo tempo, eu sou grata por saber que nossos atos neste mundo terão consequências na eternidade. A lição que aprendi foi que o corpo humano pertence a Deus, e nos é emprestado por amor divino, então trate bem de seu corpo, e trate bem os outros. Não use seu organismo de forma negativa, não se desonre, não produza negatividade neste mundo, e a maldade do nosso mundo não deve contaminar você. Ande nos bons caminhos, e leve a vida muito a sério sempre. Eu morri de overdose e não respeitei meu corpo. Quando o ser de luz ou Jesus me resgatou, eu vi um jardim gigantesco com flores e amor, até que não consegui ver nada além de luz, e não merecia entrar, e não foi permitido. Jesus era um homem bonito, seu rosto brilhava, ele tinha um corpo espiritual vibrante com cabelos negros, e refletia amor e serenidade. Jesus me perguntou por que eu fiz isso, e eu fiquei confusa sem saber se ele se referia aos pecados de minha vida,
ou ao consumo de drogas que gerou minha morte. Eu fiquei bastante constrangida, e depois disso se abriu uma passagem, e me senti caindo por um tempo até entrar na dimensão do mundo terrestre, e vi meu bairro, as árvores e minha casa. Eu entrei pelo teto, vi a madeira que segura o telhado e meu corpo físico. Os médicos estavam trabalhando sobre meu tórax. Eu vi os pensamentos do namorado da minha amiga, se divertindo com a situação de me ver morta, e foi inacreditável. Steve estava achando prazeroso o que aconteceu, mas ele mantinha a cara séria. Então eu retornei ao meu corpo gemendo, e o médico gritou que eu tinha retornado, e começou a fazer o trabalho de manutenção da vida. Depois de alguns minutos, eu senti que estava voltando a morrer e os profissionais tentavam me estabilizar. Eu escutei novamente as vozes malignas, tentando me arrancar de meu corpo, mas os profissionais conseguiram me manter viva. Não tem como esconder seu caráter na vida após a morte, pois você fala com seus pensamentos, e todos conhecem toda a sua vida na Terra, através dos poderes espirituais. Sua carga energética positiva e negativa é vista por todas as entidades espirituais. Se a pessoa foi uma pessoa do mal, não tem como esconder isso. Devemos estar nos preparando neste mundo físico, para respondermos por nossos erros e também ser gratificados por atos positivos. No inferno, eu não tinha livre-arbítrio, e era escrava de tudo aquilo, tinha de me submeter às energias maléficas. A minha interpretação é que eu não vi minha revisão de vida, porque talvez teria de ver a minha infância sofrida, e Jesus ou ser de luz provavelmente quis me proteger disso. Essa foi a experiência de quase morte de uma norte-americana dos Estados Unidos da América chamada Rosa. Se gostaram, e quiserem dar um gostei, fazer um comentário e se inscrever, eu agradeço.